Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa série Jesus, o homem que mudou a história da humanidade. Essa é a última aula da série, mas eu quero te dar uma excelente notícia. Nessa semana que começa agora, nós já estamos fazendo as inscrições para a nossa escola bíblica online. Então é só você visitar o site da Oitava Igreja, clicar no banner lá da EBT e escolher, entrar no link, o formulário de inscrição, escolher uma dentre vários temas. Nós temos cerca de 14, 15 temas diferentes para você participar da nossa escola bíblica num ambiente todo dedicado para o ensino à distância. Você, em qualquer lugar aí do planeta, você é convidado a participar conosco. Começa dia 16 de agosto agora, mas o material vai ficar à toda disposição. Aulas domingo de manhã, nós vamos ter aula domingo à tarde também, e vamos ter aula na quinta-feira à noite. Mas se você perder por algum motivo, as aulas todas gravadas nesse ambiente online especial. Então, fique ligado, participe conosco dessa escola bíblica, compartilhe com outras pessoas também. E uma dica, antes da gente começar propriamente dita a nossa aula. Se você tiver alguma dúvida, lembre-se, algum comentário, alguma coisa que acendeu o seu coração, não deixe de colocar nos comentários. Se for uma pergunta, pode postar lá, que eu vou ter prazer em poder ajudar a caminhar juntos, e a gente pesquisa, corre atrás e vamos aí desembaralhando aí as dúvidas, ok? É um conteúdo muito rico, dessa aula está muito denso, mas eu quero que você aproveite bastante. Jesus te abençoe ricamente e vamos juntos nessa jornada, não só nesse curso, mas nos cursos da EBT também. Espero você lá. Pronto, chegamos na nossa última aula da série Jesus, o homem que mudou a história da humanidade. Com certeza não tem como esgotar o tema, ainda que seja um evangelho, igual nós estamos trabalhando Mateus, tem material para anos e anos e anos de estudo. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre essa última semana do ministério de Jesus, especialmente a morte, a ressurreição dele, fechando, é claro, com a ascensão, e alguns detalhes que muitas vezes passa batido, que a gente não percebe. Nós vamos olhar com carinho, com calma e aprender juntos. Seja bem-vindo, vamos lá! Olha, o assunto da morte de Jesus não é um assunto novo para os discípulos. Então, por isso que a gente fala que é um final com spoiler. O spoiler é aquela expressão que a gente usa para filmes, a expressão americana, que fala assim, quando a pessoa conta qual que é o final do filme. Então, a gente, não dá spoiler, não. Então Jesus deu vários spoilers para os seus discípulos. Não era novidade essa questão da morte. A gente viu aí nas aulas passadas, especialmente a aula passada, quando ele entra na reta final indo para Jerusalém. Ele fala lá, Mateus 16, Mateus 17, Mateus 20, 3 momentos ele fala explicitamente que eles estavam indo para Jerusalém e ele iria ser entregue nas mãos das autoridades para ser morto. Depois da unção lá em Betânia, ele tem os pés ungidos ali e ele fala de novo, olha, eu estou sendo ungido para a minha sepultura, falando da morte dele. Mas é importante ressaltar, ele também fala da ressurreição. Então ele não fala só da morte. Ele fala assim, eu vou morrer, eu vou ser entregue, vou ser morto, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. E isso faz toda a diferença. E vamos ver que apesar de não ser novidade para os discípulos vinham, parece que negando isso, porque estava difícil de entrar na cabeça deles. Agora é crucial a gente entender esse processo todo e vamos caminhar nisso. Pensando nos motivos para a crucificação de Jesus, por que Jesus foi levado para a cruz? Isso não é uma coisa normal que acontece, condenar uma pessoa à morte, ainda mais Jesus, ainda mais uma pessoa que aparentemente fazendo só o bem, pelo menos aos nossos olhos quando a gente lê os evangelhos. Mas o que levou as autoridades a levar Jesus até a cruz? Então a gente percebe que realmente Jesus se torna uma ameaça para as autoridades. Os líderes judeus veem em Jesus uma grande ameaça. Eles começam a disputar o povo com Jesus. Eles começam a ficar preocupados. E entre eles, a gente vê lá em Mateus 26 e também João 11, como que eles estão preocupados e conversando entre eles, olha, nós temos que fazer alguma coisa porque cada vez mais gente o segue. Então nós temos que pará-lo, nós temos que silenciá-lo, nós temos que matá-lo. Os líderes religiosos também vão o ver como um blasfemo, um blasfemador.
especialmente naquela hora quando ele cura o paralítico, onde abre o telhado ali da casa e ele desce até ele e ele fala assim, ó, perdoados estão os teus pecados, pode ir para casa. E eles pensam na hora assim, esse cara é um blasfemo, um blasfemador, porque só Deus pode perdoar pecados. Eles estavam certos, só não consideravam Jesus como Deus. Então eles vão fazer isso também, inclusive acusá-lo no julgamento final de ser alguém que estava blasfemando. Mas também, quando Jesus limpa o templo, os sacerdotes, porque não só os fariseus, os sacerdotes o veem também como uma ameaça cada vez maior. E quando os sacerdotes e os fariseus se unem, aí sim chega a reta final que vai acontecer o que aconteceu. Mas também as suas intenções são confundidas com rebelde, como outras pessoas se levantaram em outras épocas, tanto antes quanto depois de Jesus, a gente vê notícias de pessoas se levantando. E quando a pessoa se levantava ali como líder rebelde em Jerusalém ou na Judéia, ali na região, os romanos vinham arrebentando com tudo. E como os sacerdotes estavam ali numa posição confortável, já ali conectados com os romanos para manter a paz, a questão, eles pensaram assim, olha, esse cara tem que ser silenciado, porque senão os romanos vão vir aqui e vão arrebentar com a gente. Então é melhor a gente silenciar Jesus do que a gente ter que lidar com os romanos. Mas o que a gente vê era o alvo de Jesus. Isso sim vai ficando claro de uma forma cada vez mais intensa também. E o alvo de Jesus era expiar o pecado do povo. Expiar, pagar o pecado, morrer no lugar da humanidade para que o nosso pecado fosse pago. E por causa disso ele precisava ir para a cruz. Por causa disso ele fala com seus discípulos mais e mais, olha, é necessário que eu vá para a cruz. Pedro diz assim, não, isso não vai acontecer com você. Ele diz, arreda de Satanás, porque você não tem parte comigo. Porque o alvo de Jesus era justamente esse. E aí vai completar aquilo que João Batista já havia dito lá no comecinho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a ideia desde o princípio para Jesus e é isso que ele foi fazer na cruz. Uma figura que nos intriga é a do próprio Judas, esse traidor de Jesus. Porque uma pergunta fica no ar. Como é que uma pessoa pode ver, experimentar e presenciar tudo que Judas presenciou, viu os milagres, viu gente sendo ressuscitada, curada, foi ensinado aos pés de Jesus e ainda trair Jesus? Como é que uma coisa dessa pode acontecer? Então o que a gente vê, alguns motivos aí para a sua traição. O primeiro deles é a questão da decepção. Tem alguns teólogos que vão levantar isso. Decepção e talvez um desejo de forçar a ação. Qual que é a ideia aqui? Iscariotes, né? Ele era conhecido como Judas o Iscariotes, ou Judas Iscariotes. Esse nome Iscariotes pode ser derivado de um termo que chama sicari. É o termo que originou o nosso nome sicário. Nós falamos isso em aulas passadas. Que era o grupo mais violento daqueles zelotes, os rebeldes contra os romanos. Eram os que mais matavam romanos nos confrontos, e gente que era usada mesmo de uma forma muito violenta contra os opressores. E esse grupo era chamado de sicari, e o nome Iscariotes pode ser um derivado disso. Então alguns levantam a suspeita de que Judas era um sicari no passado, né, antes de começar a seguir Jesus. Então tem duas possibilidades. Decepção, ele achava, começou a seguir Jesus achando que Jesus seria esse Messias bélico que viria libertar eles de Roma, e aí decepcionado acaba indo e traindo Jesus, vendo que não era o objetivo de Jesus, principalmente quando vai caminhando rumo à cruz. Ou talvez também, alguns levantam a possibilidade dele querer jogar Jesus no fogo, forçar uma ação de Jesus. Tipo assim, olha, Jesus está muito calmo, Jesus está muito devagar, quem sabe se eu colocar ele contra as autoridades, ele vai sim se levantar e pronto, vai se mostrar em todo o seu poder que ele já havia assistido
todo o seu poder e pronto, acabar com Roma e por aí vai. E assim ele poderia ter jogado Jesus tentando forçar uma situação dessa. Então essa é uma possibilidade. Mas uma coisa a Bíblia deixa muito certa, a questão da avareza. Outros textos vão mostrar que ele roubava dinheiro da sacolinha lá, ele era o tesoureiro e desviava dinheiro da tesouraria ali, das ofertas que eles recebiam. E ele vai e vende essa traição por 30 moedas de prata, o equivalente a mais ou menos 4 meses de trabalho de uma pessoa. Então é uma grana razoável, mas pensando naquilo, nós já falamos isso quando falamos sobre a oferta da mulher que derramou o perfume nos pés de Jesus. Aquilo era praticamente um ano de trabalho e Judas trai Jesus por 1/3 disso. Então, tem essas duas possibilidades pendendo mais para a questão da avareza. Só que a gente vê também que ele não foi, ele não se torna o traidor de uma forma inocente. Ele não traiu assim, não era isso que eu queria. Ele depois sente um remorso, não um arrependimento genuíno, mas um remorso. Porque ele volta lá e devolve as moedas, não quer saber mais daquelas moedas, porque ele percebe a bobagem que tinha feito, ainda que não tenha sido quebrantado plenamente. E alguns textos vão mostrar isso, que ele não faz isso de forma inocente. João mostra que ele sai à noite. É interessante que quando a gente lê o Evangelho de João de uma forma mais ampla, a gente entende como que João vai trabalhar no Evangelho dele com essas figuras, dia, noite, e as coisas ruins acontecem à noite, Satanás trabalha à noite. E ele é chamado de o filho da perdição, está lá em João 17, pelo próprio Jesus, e fala que Satanás entrou nele para que ele fizesse aquilo. Então chegou a ser possesso pelo inimigo para que isso acontecesse. Então a gente vê que não tem nada aí de inocente nele. Mas mais ainda do que isso, a gente percebe que Deus estava controlando aquilo tudo. Ele fazia parte de um plano maior de Deus. Deus o usa. E às vezes a gente pode achar estranho, mas Deus, então ele é inocente. Não, aí Deus vai trabalhar com a vontade dele. Ele não é uma marionete nas mãos do Senhor. Deus vai usar a avareza dele, usar a ganância dele para cumprir os propósitos. Ele é chamado de filho da perdição. Então, em Mateus 26, Jesus vai mostrar que já está escrito isso já estava escrito no Antigo Testamento que aconteceria. Em Atos 2, Pedro também no seu discurso vai falar que tudo isso cumpre o grande plano e o propósito de Deus para que Jesus fosse parar assim na cruz. Agora Jesus vai preparar a última noite que ele vai passar com os discípulos antes da cruz. E ele vai celebrar a Páscoa. A Páscoa é celebrada na véspera do que usualmente era celebrado. Geralmente era na sexta-feira, antecedendo o sábado, mas Jesus vai celebrá-la na quinta-feira. Isso não era uma coisa muito incomum, não. Às vezes as pessoas celebravam com um dia de diferença, dependendo da organização, dependendo das possibilidades, para que, especialmente numa cidade como Jerusalém, é cidade muito cheia, gente de todos os lugares, nem sempre era possível conseguir um lugar para celebrar a Páscoa. E o que Jesus vai fazer é organizar esse momento para a Páscoa. Ele pede aos discípulos, olha, entra lá na cidade, vocês vão ver um homem com um jarro na cabeça, assim, carregando um jarro, né? Então a impressão que dá é que Jesus já havia, de antemão, ele já tinha entrado na cidade, saído da cidade, então provavelmente ele nesse entrar e sair de Jerusalém, ele estava ali, né, nos arredores, ele já havia combinado alguma coisa com alguém para que essa Páscoa fosse preparada, para que não houvesse interrupções. Ele queria ter um tempo a sós para trabalhar algumas coisas muito específicas com os seus discípulos. A figura que a gente vê aqui, né, seja esses quadros mais tradicionais da ceia, não refletem muito bem o que a cultura trabalhava. Então, não se trabalhava com mesas desse tipo naquela época. Reclinava-se, às vezes, no próprio chão. Quando tinha uma mesa, era uma mesa bem baixinha. Isso aqui é um estilo bem medieval. Até os próprios aposentos aqui, quando a gente percebe aqui, é bem diferente daquela época. As roupas também
a forma em que isso é representado. É muito mais medieval, só aí a título de curiosidade. E o que a gente percebe é que Jesus também vai trabalhar os elementos da Páscoa. Na Bíblia, muitas vezes, a gente lê os subtítulos dizendo assim, a última Páscoa. Por quê? A Páscoa ela vai se cumprir na cruz. Então, por isso que a gente não celebra mais a Páscoa judaica pensando como ela era antigamente. Por quê? Ela simbolizava a saída do Egito, ela apontava para o passado. Todos os elementos da Páscoa apontavam para a saída do povo do Egito, a libertação do Egito. E agora Jesus vai ressignificar os elementos. É um termo aí, um neologismo, fala-se muito hoje em ressignificar as coisas, e é isso que Jesus fez. Ele toma os elementos, especialmente um momento do pão e um momento do vinho, porque haviam vários momentos da Páscoa. A Páscoa era um ritual longo, com vários elementos, inclusive de comida, comidas diferentes, ervas amargas, várias coisas diferentes. E esse momento ele pega o pão, ele pega um cálice, e em momentos distintos ele vai falar que aquele pão vai representar não mais o que representava lá atrás, que era o pão sem fermento, feito às pressas, porque eles estavam saindo às pressas do Egito. Agora não, aquele pão vai significar o seu corpo, que vai ser partido na cruz. Ele quebra o pão para significar esse, o corpo dele que é partido na cruz. E o vinho, ele pega um dos cálices, eram vários cálices diferentes, em momentos diferentes da ceia, e ele pega um daqueles cálices e levanta e diz, este é o sangue, meu sangue derramado na cruz, é a nova aliança que eu faço com vocês. E aí ele vai fazer uma referência a Jeremias, quando Jeremias fala da nova aliança que Deus iria fazer, e essa aliança seria feita através do Messias com o derramar do Espírito, e Jesus está falando que esse é o momento agora de estabelecimento da nova aliança. E nesse momento da noite, da ceia, da Páscoa, ele vai ensinar várias coisas para os discípulos, vai trabalhar o lava-pés, vai indicar o traidor, Judas vai sair, ele vai falar sobre o Espírito Santo, o Consolador, João vai mostrar essa noite como uma noite bem extensa, bem rica de ensinamentos, e dali eles saem para o jardim do Getsêmani, para os últimos momentos onde Jesus vai ser preso. Então, depois da Páscoa, eles vão para o jardim do Getsêmani, era um jardim onde os discípulos muitas vezes se reuniram com Jesus lá, então era um lugar conhecido. E ali é interessante porque há um simbolismo muito forte nessa questão do jardim. Por quê? Lá atrás, Adão, no jardim do Éden, ele falha ao ser confrontado com a sua vontade. Ele e Eva, é claro, né, os dois, o casal original, eles, diante daquilo que eles tiveram vontade de fazer, eles falham e acabam escolhendo a sua própria vontade, e a queda acontece no jardim do Éden. E agora no jardim do Getsêmani, Jesus tem vontade de passar o cálice. Ele fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, ele expressa o desejo humano dele de não ter que passar por tudo aquilo. Mas ele diz assim, é a tua vontade que eu quero. E ele é aprovado nesse momento no jardim do Getsêmani, porque ele se submete à vontade de Deus. E há uma grande angústia de Jesus. E às vezes a gente fica se perguntando, puxa, tem histórias de mártires, né, que foram queimados vivos, foram cerrados ao meio e fizeram isso bravamente, dizendo assim, não, eu não vou abandonar o meu Senhor, e foram queimados vivos. Mas Jesus entra numa agonia ali no Getsêmani que alguns ficam tentando comparar uma coisa com a outra, mas não tem comparação. O que a gente vê é Jesus enfrentando o peso do pecado de toda a humanidade. Ele não era pecador. Diferente de um mártir que está entregando sua vida pela causa do cristianismo, mas ele sabe que ele é pecador e ele merece até morrer mesmo. Ele é resgatado só em Jesus Cristo mesmo e salvo em Jesus Cristo, mas Jesus não, ele era sem pecado e ele estava recebendo ali todo o peso do pecado para poder ser levado até a cruz. Ele fala do cálice, aquele cálice que
João e Tiago falaram que poderiam beber e tal, e ele fala assim, não, isso não é para vocês beberem, eu é que vou beber desse cálice. E esse cálice está lá em Salmos, Isaías, Jeremias, esses textos aí que você vê no slide, falam desse cálice da ira do Senhor. Ou seja, tanto em Salmos quanto nos profetas, Deus mostra derramando o cálice da ira dele sobre as nações, sobre Israel, sobre Judá, dizendo assim, olha, eu vou pesar a mão sobre vocês porque vocês já encheram a minha paciência em relação ao pecado de vocês. E Jesus agora, ele está tomando esse cálice de toda a ira de Deus sobre a humanidade. Ele toma esse cálice e diz assim, esse cálice eu vou beber. Eu vou beber inteiro, para que a gente não tenha que beber do cálice da ira do Senhor. A gente vê também que Jesus sabia muito bem o que era uma crucificação. Ele provavelmente já havia assistido, talvez, alguma crucificação. É bem provável. Se não assistia, pelo menos já tinha ouvido falar. A história de Israel, milhares de pessoas haviam sido crucificadas antes disso. E depois disso também, outros milhares foram crucificados. Então, o Império Romano, ele usava da crucificação como um elemento de morte pública, para dizer, especialmente para a população, olha, é isso que nós fazemos com quem se rebela contra o Império Romano. E deixava a pessoa agonizando numa cruz, às vezes por dias, pendurado numa cruz até a pessoa morrer. Então Jesus sabia muito bem o que ele iria enfrentar. E iria enfrentar não por ser um criminoso, mas por tomar o nosso pecado sobre si. Isso também reforça a questão da humanidade de Jesus, porque mostra que ele era gente, ele era humano. Ele era sim Deus, mas isso não quer dizer que ele não sentia dor, que ele não passava por momentos de angústia, diferente de nós, que muitas vezes misturado com pecado, mas ele sentia essas questões. E ele vai optar pela obediência. Se puder, afasta de mim o cálice, mas seja segundo a tua vontade. E ele obedece. Então, talvez, a gente costuma dizer que a vitória de Jesus na cruz, sim, a vitória dele aconteceu na cruz, foi consumada na cruz. Mas no Getsemane, ele se dobra diante do Pai e começa ali uma caminhada definitiva para a cruz. Então, a vitória dele é na cruz, mas é também no Getsemane. Bom, enquanto Jesus está lá no Getsemane com os discípulos, está acontecendo uma outra reunião em outro lugar. Lá no Sinédrio, eles estão decidindo sobre essa questão de prender Jesus e matar Jesus. E é interessante que o sumo sacerdote vai dizer essa frase, olha, convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. A ideia aqui é que é o seguinte, olha, vamos matar Jesus, que é melhor a gente matar Jesus para que os romanos fiquem aí tranquilos e não venham depois como um rolo compressor se Jesus se levanta aí como um rebelde. Então é melhor matar só Jesus do que depois morrer muita gente. Mas na verdade, sem saber, ele estava falando uma profecia, ele dizendo assim, olha, é necessário que um homem morra pelo povo, para que toda a nação não pereça. Aí, se você lembrar de uma das nossas aulas, nós falamos sobre Jesus para Israel, para os judeus, era o que ele estava fazendo ali no ambiente dos judeus, o que depois ele faria para todas as nações, para toda a humanidade. Então ele morre como judeu para os judeus, mas isso representando a morte dele por toda a humanidade. É como se fosse ali o laboratório da salvação, ali primeiro para os judeus e depois para toda a humanidade, onde foi proclamado pelos apóstolos. E ali no verso 53 de João 11, diz que desde aquele dia eles resolveram matar Jesus. Ou seja, eles não estavam interessados em, não, vamos chamar Jesus, vamos questioná-lo, vamos julgá-lo, e aí vamos ver que pena que ele vai receber pelos pecados dele. Não, eles resolveram matar Jesus. Então não importa o que iria acontecer dali em diante, a decisão já estava tomada. Só que Jesus ele não está mais se mostrando publicamente. Ele não está mais dando muito bobeira ali em Jerusalém. Então, nesse ponto, Judas vai ser um instrumento para chegar até Jesus.
Então ele vai falar onde é que Jesus vai estar, ele vai dar o beijo no Jesus para marcar Jesus no meio dos seus discípulos. Jesus não usava um uniforme diferente, uma patente. Não, Jesus estava misturado no meio do povo, ainda mais à noite precisaria de Judas para isso. Só que é interessante, eles chegam ali à guarda do Sinédrio, à guarda dos judeus, não foram os romanos, foi a guarda dos judeus que chega para prender Jesus. E quando chega, o capítulo 18 vai mostrar essa prisão, e é muito interessante. Eles chegam assim, quem é Jesus? Ele diz assim, sou eu. E diz o verso 6 de João 18 que os judeus recuaram ali, toda a tropa recuou e caíram por terra. É muito interessante. Por que caíram por terra? Eles chegam a perguntar, Jesus, ele diz assim, não sou eu. E aí cai todo mundo por terra? Que história é essa? Que sou eu é esse? Que resposta é essa de Jesus? E a gente tem que entender aqui o grego. O grego é a mesma frase, o sou eu, para o eu sou. Era uma frase que seria normal mesmo. Se perguntasse assim, quem que falou isso aí? Você está distraído e fala assim, quem que falou isso aí? Aí a pessoa fala assim, sou eu que falei. Essa frase que é usada, ego em mi, sou eu. Só que é a mesma frase para o eu sou, lá do Antigo Testamento. Então, quando Jesus disse assim, que Abraão fosse eu sou, e aí os fariseus se assustaram e perceberam o que ele estava falando, ele estava usando a nomenclatura do Antigo Testamento para dizer eu sou. O eu sou do Antigo Testamento, o Yahvé do Antigo Testamento, sou eu sou a personificação do Yahvé no Antigo Testamento. Era essa mesma frase. E quando ele diz eu sou, quando ele diz assim, sou eu, na verdade, o João está querendo mostrar que ele estava dizendo assim, eu sou, vocês estão prendendo o eu sou. E quando eles caem por terra, mostra nitidamente que Jesus é que estava controlando todas as coisas. Eles não estavam prendendo Jesus por força, porque uma simples frase de Jesus poderosa joga todo mundo por terra. E ele mesmo disse, eu invocaria legiões de anjos aqui se eu quisesse, mas essa é a hora das trevas e elas vão prevalecer nesse momento. E aí Jesus se apresenta, se permite prender, mas ele fala o seguinte, olha, vocês querem a mim, deixe os outros saírem. E aí os outros discípulos fogem. Isso é cumprimento de profecia. Está lá Salmos, Isaías, Zacarias. São profecias que falam desse fugir dos discípulos, do dispersar daqueles que seguem o Messias. E é isso que acontece. Uma coisa interessante que eu queria ressaltar é quando a Bíblia fala que Jesus foi entregue às autoridades. O próprio Jesus vai falar isso, né? Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas. Eles o condenarão à morte. Mateus 20, 18. E essa frase, será entregue aos principais, ela é repetida várias vezes. Ela é repetida quando Jesus é entregue pelos sacerdotes a Pilatos, entregue Pilatos para ser açoitado aos soldados. É muito interessante. E ela marca, esse mesmo verbo de entregar Jesus, ela marca e caracteriza esse momento. Interessante que Judas entrega Jesus aos sacerdotes, e entrega por ganância. Então Judas literalmente entrega ele aos sacerdotes. Os sacerdotes entregam Jesus a Pilatos, mas agora por inveja. Eles têm inveja de Jesus e eles entregam Jesus a Pilatos. Pilatos, por covardia, entrega Jesus aos soldados para que fosse açoitado e morto e crucificado. São soldados que vão executar Jesus. Mas é muito interessante porque lá em Romanos 8, Paulo fala também, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, nesse ciclo de entregas, Judas entregando aos sacerdotes, os sacerdotes a Pilatos, Pilatos aos soldados para a morte, na verdade, Deus estava entregando Jesus para a morte por amor de nós. E aí Paulo vai complementar, se ele fez isso, ele não nos dará
graciosamente todas as outras coisas. É muito legal, muito interessante isso. Jesus é preso à noite e levado para uma reunião no Sinédrio. O Sinédrio era a cúpula da liderança judaica, que envolvia ali o sumo sacerdote, os outros sacerdotes, alguns fariseus, escribas, anciãos de Israel. E eles precisavam de uma dupla acusação. Por quê? Não adiantava só eles julgarem Jesus e acharem algo nele que fosse condenável à morte segundo as leis judaicas. Eles estavam sob domínio romano. E uma execução, uma condenação à morte, só poderia vir dos romanos. Então eles precisavam de algo que fosse tanto para a acusação de morte para os judeus, quanto a acusação de morte para os romanos, para que realmente eles pudessem executar Jesus. E eles tinham um problema maior ainda, que era fazer isso tudo dentro de uma janela de tempo curta. Por quê? Eles estavam espremidos pela chegada da Páscoa. O sábado estava chegando. Isso era a quinta, a virada de quinta para sexta. A madrugada de sexta-feira, eles estão ali no Sinédrio. Só que eles não podem, pelas leis judaicas, condenar uma pessoa à morte à noite. O julgamento precisa ser de dia. Então essa era uma lei ali judaica. Por quê? Para evitar que coisas fossem feitas na calada da noite, para a pessoa poder se defender e por aí vai. Só que, o que eles fazem? Durante toda a madrugada ali, eles trabalham as acusações, eles vão caminhando, só que eles não podem executar o julgamento de noite. Então eles têm que esperar raiar o sol. Só que o problema é o seguinte, a corte romana ela só funcionava de 6 da manhã às 10 da manhã. Então Pilatos só aceitaria trabalhar um julgamento, ainda mais numa véspera de um feriadão, vamos dizer assim, né, de uma festa desse tamanho, como era a Páscoa em Jerusalém. E aí eles precisavam resolver isso tudo para poder levar de manhã cedo o Jesus para antes das 10 da manhã para ele ser julgado por Pilatos. Então eles não podiam esperar raiar o sol para começar o julgamento. Eles começam o julgamento de noite e dão um jeitinho para se manter dentro da legalidade. E raia o sol, amanhece, eles formalizam a acusação e depois vão levar ele para ser julgado por Pilatos. Nesse meio tempo, várias tentativas vão acontecendo. Eles vão levantando falsos testemunhos, gente para falar mentira, e o pessoal vai tentando, mas a coisa não cola. A acusação não encaixa. Que Jesus vai se mantendo calado e vai deixando o pessoal falar, porque eles não tinham muito o que falar sobre ele. E como eram mentiras, as coisas não iam funcionando. Ou algumas coisas, igual eles acusaram ele. Ele falou que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Mas Jesus não fez nada. Ele não levantou um dedo contra a edificação do templo. Então eles não podiam acusar Jesus disso. Até que chega um momento, o sacerdote vira para ele e diz assim, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por quê? Esse eu te conjuro é assim, olha, eu sou a autoridade de Israel, espiritual. Você tem que falar o que eu estou te perguntando, porque eu estou aqui espiritualmente representando Deus aqui no meio da comunidade, no meio do Sinédrio. Eu te conjuro pelo Deus vivo. Diga se tu és ou não o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus fala assim, pronto, deixa eu resolver esse negócio, porque o objetivo de Jesus era sim ir para a cruz. Então ele deixa o pessoal se enrolar, para perceber e concretizar que a coisa era toda manipulada. E aí ele vai responder no verso 64 de Mateus 26. Vereis o Filho do Homem. E ele várias vezes se dirigiu à população como Filho do Homem, e aqui ele faz isso de novo. Assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui ele está usando termos lá, expressões de Daniel, de Ezequiel, dos profetas, para dizer assim, eu sou sim o Messias. E este Filho do Homem que vem sobre as nuvens, sobre o céu, é a figura do próprio Yahvé vindo. Então ele se coloca não só como Filho de Deus, mas como o próprio Deus. Pronto, era o que eles precisavam.
eles rasgam as roupas e começam a dar blasfêmia, blasfêmia, não precisamos de mais nada. Eles estavam rasgando a roupa no maior teatro, né? Porque o rasgar a roupa é de consternação, de tristeza, e na verdade eles estavam animados, porque pronto, pegamos ele. E aí ele é acusado tanto de blasfêmia como de sedição, porque ao se colocar como esse Messias, e aqui ele coloca isso de uma forma explícita, ele está, para os judeus, blasfemando contra a Torá, contra Israel, contra Deus, mas também se colocando como um rebelde contra Roma, porque esse Messias esperado ele viria para libertar Israel de Roma, segundo a cabeça deles. E aí eles estão prontos para levar Jesus para Pilatos. E aí o veredito é dado no início da manhã e eles correm, porque a janela é curta e eles precisam levar ele para Pilatos. Os 4 evangelhos vão diferenciar em pouca coisa, mas há algumas diferenças nesse processo do julgamento. E tem evangelho que vai falar da ida de Jesus a Herodes, e Herodes devolve ele a Pilatos, mas não é necessariamente algo que a gente precisa entrar aqui. O julgamento mesmo vai acontecer diante de Pilatos. É Pilatos, que é o governador ali da Judéia, que vai dar o veredito final. E ele se mantém, Jesus se mantém em silêncio diante do governador, de silêncio diante de Pilatos. E isso intriga Pilatos profundamente. Pilatos fica assim incomodado com isso. E ele rapidamente vai perceber que a acusação dos judeus é muito fraca. E Jesus mesmo vai dizer assim, olha, meu reino não é desse mundo. Eu não estou aqui para ser um rebelde, eu não estou aqui para tomar terreno de Roma, eu não estou aqui para nada disso. E isso seria o ponto principal de uma acusação de morte para os romanos. E Pilatos não consegue enxergar isso em Jesus. E aí Pilatos começa a tentar se esquivar. Ele envia Jesus para Herodes, Herodes devolve ele, falando assim, olha, não tem nada a ver com isso não, eu sou lá da Galileia. Esse é Herodes Antipas, filho do Herodes o Grande. E aí agora eles volta para Pilatos, e Pilatos propõe soltar e mostra Barrabás. Barrabás não era uma pessoa querida, provavelmente, entre os judeus, mas mesmo assim a multidão, incitada pelas autoridades judaicas, vai falar assim, não, nós queremos que solte Barrabás. E aí ele fica meio sem jeito e vai mandar açoitar Jesus. E na verdade, o primeiro açoite de Jesus é porque muitas vezes, nem sempre a pessoa era condenada à morte. Às vezes o governador ia falar assim, não, faz o seguinte, manda a gente açoita ele, dá um corretivo nele e solta, e se ele continuar com as asinhas de fora, a gente dá um jeito nele de novo. E é isso que Pilatos vai fazer. Pilatos vai mandar açoitar Jesus, volta com ele para a multidão, mas aí a coisa continua complicada, mesmo Pilatos tentando se esquivar. E agora os judeus, percebendo que Pilatos estava assim, inclinado a soltar Jesus, dando um jeito, tentando convencê-los a soltar Jesus, eles vêm com a cartada final. E os judeus vão dizer o seguinte, olha, se você soltar Jesus, você não é amigo de César, porque ele está se colocando como rei dos judeus, e só tem um rei que é César. Então eles vão fazer o jogo político que colocaria Pilatos numa situação ruim. E aí Pilatos, diante disso, não tem outra forma de sair a não ser mandar. É muito mais fácil ele mandar crucificar Jesus do que numa véspera de uma festa tão importante, com a cidade lotada, ele se indispor com os judeus. Então ele manda açoitar Jesus, humilhar Jesus, os soldados vão humilhar Jesus de uma forma especial, e esse especial é muito interessante, e mandar crucificá-lo. Olha, não é à toa que o crucifixo, a crucificação, a morte de Jesus, ela é tão significativa para o cristianismo. Apesar de a gente não ter muitos detalhes, né, a Bíblia não vai detalhar o sofrimento de Jesus na execução ou da execução, até porque a literatura da época tem pouquíssimos detalhes de como era o sofrimento das pessoas na crucificação. Muito disso já é análises históricas, porque era meio tabu até escrever sobre a crucificação.
os autores da época evitavam escrever sobre os detalhes, porque era uma coisa muito horrenda mesmo, e não era polido falar sobre isso. Mas o que a gente tem em termos de significado espiritual é essa concretização lá da Páscoa, o Cordeiro de Deus que foi imolado lá no sacrifício para simbolizar a questão do sangue derramado por causa do pecado. Isaías 53, 52, 53, quando ele fala do servo sofredor, ele vai tratar disso, de que essa figura desse servo sofredor, ele entregaria a sua alma para que nós recebêssemos vida. E Jesus mesmo vai dizer isso, que ele daria a sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E a morte dele na cruz é a nossa morte. O nosso pecado é passível de pena de morte diante do Senhor. A nossa dívida com Deus é passível de pena de morte. Mas Jesus toma a nossa morte e morre na cruz para que nós pudéssemos ter vida. E essa vida vem pela fé nele. Agora é interessante porque há umas ironias na execução. Quando a gente lê ali Mateus 27, 25, 44, várias coisas vão acontecer, que são frases que parecem soltas, mas que vão mostrar exatamente o que simbolizava isso espiritualmente. Então, os judeus vão dizer assim, caia o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. E é exatamente o sangue de Jesus na cruz que nos purifica de todo o pecado. O que para eles estão falando assim, olha, o sangue da morte de Jesus pode ser colocado na nossa conta. E, na verdade, é o sangue de Jesus que nos livra da conta, nos livra de sermos culpados de qualquer tipo de pecado. Depois eles o próprio Jesus vai ser chamado de o Rei dos Judeus de uma forma irônica. E é colocada a placa sobre a cabeça dele na execução, e os judeus não gostam disso. Não, tira essa placa daí. E aí, não, é isso mesmo. O que eu escrevi. E vai ficar lá, o Rei dos Judeus, para ficar claro para todos que estava sendo morto ali o Rei. E por causa disso é que a cruz é tão forte assim. E depois as pessoas estavam passando ali e diziam assim, ó, salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. E é exatamente isso. Porque Jesus não salvou-se a si mesmo, ele pode salvar os outros. Porque ele foi para a cruz, nós não precisamos morrer. Então, essas ironias das frases mostrando exatamente o que aconteceu ali com Jesus, eram exatamente as verdades tão fortes em termos de evangelho. Na cruz, Jesus experimenta algo tremendo, horrendo. O clamor de Jesus, quando ele diz lá, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Ele está usando ali o Salmo 22. O Salmo 22 começa com essa frase. E ele expressa essa frase, até porque o Salmo 22 ele é cheio de figuras ligadas à morte de Jesus na cruz. E ali ele experimenta, entre aspas, aí, o inferno. Não o inferno de fogo, nada disso. O que eu estou querendo dizer é que ele experimenta na sua alma o que é a separação de Deus. O inferno é isso. O inferno, as figuras de fogo, de tormento, não são nada mais, no meu entender, que figuras para mostrar o que é uma existência desconectada de Deus. Alguns teólogos têm dificuldade de lidar com isso, porque a Trindade ela é perfeita. E dizer que houve separação entre pai e filho ali é dizer que a Trindade foi quebrada. Mas é isso que a cruz expressa. Como isso se desenvolve, como que a gente resolve esse nó teológico, realmente não é fácil, não. Não é uma tarefa simples. Mas uma coisa é certa. Jesus, naquele momento, sentiu a angústia da separação de Deus. E aí ele expressa a frase dele, está consumado, tetelestai. Ali tem a figura do legal, que algumas pessoas usavam aquilo quando pagavam uma dívida, era escrito na nota promissória, tetelestai, está consumado, está pago. Mas Jesus também estava falando isso de uma forma mais ampla, não só na questão legal. Está dizendo assim, a minha obra
agora na cruz se consumou. Está consumado, não falta nada. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É interessante. Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Agora ele diz, Pai, juntou de novo. O que se houve alguma separação, ela já não existe mais. Ela foi um momento na cruz. E agora se une de novo para que ele diga assim, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Após a morte de Jesus, acontecem alguns fenômenos. Em primeiro lugar, um terremoto. Isso mostra essa questão esse cataclisma da criação. A questão não é só de pessoas, toda a criação, todo o universo sentiu a morte de Jesus. O véu foi rasgado, o véu do templo que separava o santo dos santos do santo lugar. Hebreus vai trabalhar essa ideia de que Jesus abriu o caminho para que nós entrássemos no Santo do Santo através do sangue de Jesus. E depois fala de santos que foram ressuscitados. Agora é interessante, porque é difícil a gente entender isso na sua completude. Por quê? Isso acontece, depois falar, não na hora da morte, mas na hora da ressurreição. Depois que Jesus ressuscitou, alguns santos saíram da tumba e apareceram, tiveram uma aparição. Muito provavelmente, aqui não está falando de uma ressurreição tipo de Lázaro, que Lázaro voltou a viver, viveu com as pessoas, depois morreu e foi sepultado. Aqui provavelmente é a força que causou a ressurreição de Jesus, ela vai como se ecoar um pouco em volta e vai inclusive causar a ressurreição de outras pessoas. Mas aqui é uma prévia do dia final. Quando usa essa expressão que eles apareceram a outras pessoas, é uma expressão que é usada nos evangelhos para falar dessa aparição de Jesus, dessa aparição já da nova criação. Então, talvez essas pessoas apareceram ali como Jesus depois subiu aos céus, essas pessoas foram conduzidas aos céus e estão esperando a volta de Jesus. Eu acredito que seja algo mais nesse sentido, porque não fala que essas pessoas depois voltaram a viver o dia a dia delas. Não fala nada disso na Bíblia. O sepultamento de Jesus, e aí está uma figura de o que seria uma tumba, especialmente uma tumba nova, cavada na pedra, uma caverna lapidada e preparada para isso, era de José de Arimateia, um homem rico, e era um túmulo novo. E isso vai concretizar o que foi a profecia lá de Isaías. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Ele morreu no meio de ladrões, mas com o rico esteve na sua morte. A ressurreição não é nada assim que não era esperado. Pelo menos Jesus havia falado em todas as vezes que ele disse que iria morrer, ele disse que iria também ressuscitar depois de 3 dias. E quando a gente fala de ressurreição, não é ressuscitação. Não é aquela manobra que os médicos fazem quando a pessoa tem uma parada cardíaca e volta a viver, não. O corpo de Jesus volta transformado. Não era 100% diferente, mas também não era 100% igual. Há uma descontinuidade nesse corpo que volta da morte, que ressurge daí. Jesus tem capacidades, Jesus tem características diferentes do corpo que ele tinha antes. O fato da ressurreição ele é central para o cristianismo. Paulo vai dizer isso quando escreve aos Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, o cristianismo deixa de existir. Por causa disso, o cristianismo, desde o início, teve os ataques sendo direcionados ao fato da ressurreição. A ressurreição, tenta-se desacreditar a ressurreição desde lá do início. Teorias ao longo da história vêm sendo levantadas. Teoria do coma, ou seja, Jesus não morreu. Na verdade, ele apagou. E aí depois levantou, acordou lá na tumba. Olha, é praticamente impossível isso diante da perícia romana em executar um condenado. Os romanos sabiam muito bem como é que matava alguém, especialmente na cruz. A teoria do roubo do corpo, isso inclusive foi usado pelos próprios judeus lá para tentar lançar um boato de que o corpo foi roubado. Complicadíssimo. Como é que os discípulos que estavam, um bando de medrosos, correndo os romanos, iria roubar um corpo que estava guardado por soldados?
né? Não teve jeito, não teria jeito de fazer isso. Uma teoria da alucinação coletiva. Isso é coisa de livro de psicologia. Isso não é coisa da realidade. Uma coisa é uma pessoa ter uma alucinação, uma outra pessoa ter uma alucinação em outro lugar, ou uma manobra em massa, assim, pessoas sendo assim, conduzidas em massa a acreditar em alguma coisa. Agora, ter uma alucinação em massa, igual Paulo falou, que Jesus apareceu, teve uma hora para 500 pessoas, é simplesmente impossível. Pensando ainda na ressurreição, já olhando para a época mais moderna, a gente tem essa característica do humanismo. E uma das coisas que foi levantada é o questionamento dos textos, dizendo assim, olha, os relatos dos evangelhos não são confiáveis. Isso foi escrito muito tempo depois. Isso aí foi invenção da religião. Tem nada a ver com o que aconteceu na época. Mas isso, os céticos, eles costumam trabalhar com tudo que é sobrenatural na Bíblia. Na verdade, a questão deles é que eles não acreditam em nada que não seja natural. Então, a ressurreição, as pessoas não ressurgem dos mortos de uma forma natural. Então, isso não pode ter acontecido. Isso aí eles vão tentar trabalhar outras hipóteses, ainda que essas hipóteses não se encaixem com a historicidade do Novo Testamento. Então, de forma geral, eles são baseados simplesmente em ceticismo, ou seja, qualquer coisa que é além do natural não pode ser verdade. Agora, teve um autor interessante, E.P. Sanders, ou E.P. Sanders. Ele era um cético, ateu, mas ao abordar os textos do Novo Testamento, ele vai abordar de uma forma um pouco mais honesta. Ele vai reconhecer, olha, sim, alguma coisa aconteceu, eu não sei o que foi. Eu não consigo entender em termos naturais. Alguma coisa aconteceu, mas eu não consigo explicar. Pelo menos ele era um cético um pouco mais honesto. Quando a gente pensa no significado da ressurreição, Jesus, ao ressurgir dos mortos, ele está mostrando para todos, não só para os judeus, não só para os seus discípulos, mas para toda a humanidade, que ele é exatamente a pessoa que ele falou que era. Jesus, em todos os evangelhos, ele vai se apresentar como sendo divino, Deus. E ao vencer a morte, ele se mostra maior do que a própria morte. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele fala assim, sim, eu falava que eu era filho de Deus, que eu era divino. Está vendo? Eu sou. Ele se coloca como profeta, ele anunciou tudo aquilo que aconteceria. E agora ele se mostra como o grande profeta, porque ele não só cumpre aquilo que ele disse que iria acontecer, mas também ele aponta para o futuro e o retorno dele nos coloca no estado de aguardar, porque a gente sabe que porque ele ressurgiu dos mortos, ele também vai cumprir aquilo que ele disse, que quando ele voltasse, ele iria consumar todas as coisas e a nova criação iria acontecer de uma vez por todas. Ele também se coloca como sacerdote, ou seja, a morte tinha um caráter expiatório, para nos conectar de novo com Deus. A figura do sacerdote era um mediador entre os homens e Deus, e agora ele se coloca como o verdadeiro sacerdote. E Paulo vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem que morreu por nós. E ele se coloca também como rei, derrotando todos os seus inimigos, estabelecendo de uma vez por todas o reino, que a gente vem nas aulas mostrando como que ele vem ensinando sobre esse reino, e agora ele coloca como rei que veio, venceu os inimigos, e agora estabelece esse reino de uma vez por todas. Ele vai estabelecendo esse reino ao longo do tempo, e quando ele voltar, ele vai estabelecer de uma vez por todas. E esse estabelecimento do reino tem a ver com o início da nova criação. Paulo vai falar aos Coríntios que esse corpo de Jesus é o corpo da ressurreição, que nós vamos receber na ressurreição um corpo como o corpo de Cristo. E ele vai falar aos Colossenses que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, na nova criação ele é o primogênito. Isso não quer dizer que ele foi criado, isso quer dizer que nessa nova criação ele é o primeiro a nascer dentre os mortos. E a partir daí a nova criação é estabelecida. E nós somos parte dessa nova criação.
E agora ele vai trabalhar os seus discípulos e preparar os seus discípulos para o que vem daí em diante. Porque Jesus não vai ficar sobre a terra, ele vai subir aos céus e vai deixar os seus discípulos. Tem um momento que fala lá no Evangelho de João que ele entra no aposento onde os discípulos estão e ele sopra sobre os discípulos e fala assim, receba o Espírito. Só que o Espírito só vem a ser derramado depois lá em Atos 2 do Pentecoste. E ali ele está mostrando aos seus discípulos a questão da nova criação. Quando a criação acontece lá em Gênesis 1, Deus sopra sobre a humanidade e confere à humanidade o Espírito dele, o fôlego de vida para a humanidade. E agora Jesus sopra sobre os seus discípulos dizendo assim, esta é a nova criação. E o Espírito Santo vai ser derramado daqui a pouco sobre vocês e agora sim vocês vão ter nova vida. E ele encena essa nova criação diante dos seus discípulos. E chama os discípulos para um encontro lá na Galileia. Ele manda avisar, olha, fala com os apóstolos que eu quero conversar com eles lá na Galileia. E a Galileia é esse lugar onde eles aprenderam o ministério de Jesus. E é o lugar do recomeço. Agora, eles vão a partir da Galileia, ir para Jerusalém, depois desse encontro com Jesus, ir para Jerusalém e aguardar a promessa do Espírito Santo que vem lá em Atos. Mas Galileia é esse lugar, é o lugar do Evangelho para as nações, é o lugar da aprendizagem, é o lugar do começo e, nesse caso, do recomeço. E ali ele entrega a comissão para os seus discípulos. O que ele vai ter de expectativa para os discípulos e para os discípulos dos discípulos? Isso vale para nós. Fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A autoridade sobre todas as coisas me foi dada. Então vão, façam discípulos de todas as nações. E aí Jesus sobe aos céus diante dos olhos dos discípulos e Jesus fecha esse período dele sobre a terra e agora os discípulos vão aguardar o Espírito Santo e aí, a partir daí, espalhar a mensagem sobre a terra. E é por causa disso que nós estamos no Brasil, aqui agora, com essa mensagem do Evangelho, aprendendo de Jesus, porque discípulos dos discípulos dos discípulos trouxeram essa mensagem para nós e nós precisamos agora levar essa mensagem para outros lugares e para outras pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Este é o Evangelho, a boa nova de que Jesus veio, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Essa é a mensagem que nos foi pregada e é a mensagem que nós carregamos daqui até o Senhor Jesus voltar. Ufa! Chegamos ao final. E olha, com certeza é um final que só dá um gostinho, né? Vontade de mergulhar mais e mais e mais e mais nesse assunto. Quem sabe aí outros cursos. Mas esse aqui a gente vai fechando por aqui. E essa ideia de a gente ter um panorama geral através do Evangelho de Mateus, desde lá do início do Evangelho, com Jesus nascendo, todo o ministério dele até culminar na cruz e na ressurreição, parábolas, milagres. Então, eu vou deixar a dica de você voltar depois e talvez assistir as aulas de novo, mergulhar nisso de novo. Cada vez que a gente olha, a gente leia o Evangelho de novo e faça mesmo dos Evangelhos uma leitura constante para a sua vida. Tenho certeza que Jesus vai se revelar mais e mais para você. Que Jesus te abençoe ricamente e que esse homem que mudou a humanidade possa mudar também a sua história mais e mais. Que beleza, que bom que você chegou até aqui com a gente. Eu quero reforçar o convite para você participar da nossa escola bíblica, que começa agora na segunda quinzena de agosto. No próximo domingo nós já começamos as aulas, então inscreva-se já. Assim que terminar o vídeo, você entra no site da Oitava, clica lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, nos detalhes do vídeo. Você pode chegar lá, clicar ali também, já cair no formulário, já escolher a sua turma, preencher os dados e participar junto conosco no ambiente do Google Sala de Aula. Então, um ambiente todo preparado para você, onde você estiver. Esse curso vai ser todo online, ainda que a gente volte às aulas no presencial, nós vamos manter o material todo online, as aulas gravadas. Vai ser uma bênção ter você participando conosco, ok? Jesus te abençoe, espero que tenha sido um tempo rico para você. Mais uma vez, se você quiser deixar lá um comentário
algum detalhe, depois compartilhe essa aula com outras pessoas, alguma pergunta para você tirar alguma dúvida, pode deixar lá que vai ser um prazer estar acompanhando e caminhando com vocês também. Um grande abraço, Jesus abençoe ricamente.